varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. E continuaremos hoje as explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos, versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Nós chegamos aqui ao livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, na sua sequência natural. Atos dos Apóstolos, o caminho da missão. Já chegamos aqui na sua quinta parte, a igreja e os pagãos. O conflito gera o concílio. O seu capítulo hoje, capítulo 14. Nós continuaremos em todos os seus 28 versículos, não é? Primeiro tópico, evangelização e perseguição. Segundo tópico, da idolatria ao Deus vivo. Terceiro tópico, por que a perseguição? São três tópicos no capítulo 14 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 14, versículos 1 a 7. Os missionários agora estão entre outros dois grupos, os que acreditam e os que não acreditam, tanto judeus como pagãos. Acolhimento e recusa da palavra acontecem nos dois grupos. A proposta cristã feita em termos claros e acompanhada de uma prática, entre parênteses, sinais e prodígios, provoca situações de crise e divisão, pois o anúncio não suporta neutralidade e exige decisão semelhante à dos apóstolos, que não cedem, mesmo com risco de vida. Eles continuam anunciando corajosamente, com franqueza e com a liberdade que provém do Espírito. Por isso, são perseguidos por aqueles que recusam a mensagem cristã. Versículos 8 a 18. O anúncio do Evangelho tem como finalidade fazer que o homem se levante e caminhe, entre parênteses, cura da paralisia. Mas os pagãos não entendem o prodígio como sinal e tomam os evangelizadores como se fossem divindades. O episódio é a ocasião para o anúncio fundamental em meio a uma sociedade pagã: deixar a idolatria, a absolutização de coisas e pessoas e reconhecer o Deus vivo e Criador que, embora único, absoluto, está próximo e beneficia a todos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade dos irmãos. Versículo 19 a 28. Por que as comunidades cristãs são perseguidas? Porque o Evangelho por elas vivido é testemunhado, é o anúncio do reino, e este propõe uma libertação da idolatria que escraviza e sacrifica o povo, e assim instaurar uma sociedade baseada na justiça, na liberdade e na vida. A sociedade injusta, alicerçada nos ídolos da riqueza e do poder, sente-se desmascarada por esse testemunho e reage de todos os modos, tentando reprimir e anular a novidade que ameaça destruí-la. Os cristãos devem perseverar na fé, isto é, manter a autenticidade do testemunho, vigiando para que o fermento evangélico não seja deturpado nem falsamente assimilado pela estrutura da sociedade injusta, conforme ainda nota em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Glória a Deus, aleluia, amém. Então,
Continuamos a leitura do livro Atos dos Apóstolos, o caminho da missão. É o quinto livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Estamos fazendo as explicações, né, para incentivar a leitura da Bíblia Sagrada por todos nós. Então, ainda na quinta parte, né, do Atos dos Apóstolos, né, na quinta parte, a igreja e os pagãos, o conflito gera o concílio. Hoje continuaremos a leitura do livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 15. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos ele tem, né? Vamos ver aqui bem direitinho. Capítulo 15, vamos ver. Ele conta, vamos ver aqui, com 41 versículos, capítulo 15. Primeiro tópico, a igreja em conflito. Segundo tópico, concílio de Jerusalém, posição de Pedro. Deixa eu ver aqui, segundo tópico, né? Vamos ver, vai dar certo. Então, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, o concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Aqui os primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico, a carta conciliar. Quinto tópico, alegria e estímulo. Então, são 5 tópicos. Então, entra aqui no capítulo 15, a partir do versículo, vamos dizer aqui, 36, as missões de Paulo, né? É o sexto assunto, né? As missões de Paulo. Então, vamos ver quantos tópicos no capítulo 15, né? Eu já me atrapalhei todo aqui, são muitos, eu me atrapalho. Deixa eu ver aqui, 14, vamos ver aqui, 15, né? Vamos ver se eu consigo aqui abrir aqui essa página. Muito interessante isso, muito. Não está abrindo não. Eu cliquei. Capítulo 15, primeiro tópico, a igreja em conflito. Segundo tópico, o concílio de Jerusalém, posição de Pedro. Terceiro tópico, o concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Quarto tópico, a carta conciliar. Quinto tópico, alegria e estímulo. Sexto tópico, já na sexta parte do livro dos Atos dos Apóstolos, as missões de Paulo, conflito na liderança. São 6 tópicos no capítulo 15. Vamos para as explicações do mesmo, não é? Vamos. Então, capítulo 15, versículos 1 a 5. Enraizada no ambiente judaico e pagão, a igreja enfrenta o primeiro grande conflito. Os cristãos provenientes do judaísmo continuavam praticando a circuncisão e observando as prescrições da lei. A evangelização não obrigava os pagãos convertidos a esses costumes judaicos. Contudo, alguns de Jerusalém, entre parênteses, fariseus convertidos, conforme o versículo 5, começaram a ensinar que também os pagãos, para se salvarem, deviam observar as mesmas coisas que os judeus convertidos. Em outras palavras, primeiro deviam ser judaizados e depois cristianizados. A questão era muito séria. Os costumes judaicos pertencem à essência da mensagem cristã? Até que ponto a ação missionária da igreja transmite o evangelho ou confunde o evangelho com
determinado contexto sociocultural, impondo a um povo a cosmovisão de outro. O Evangelho é ferramenta libertador. O Evangelho, repetindo, é ferramenta libertador e não superestrutura que aprisiona e perverte a alma de um povo. Versículos 6 a 12. O discurso de Pedro é fundamental e contém a orientação conciliar. Pedro parte de fatos concretos. Ele foi o primeiro evangelizador dos pagãos e compreendeu que Deus não faz distinção entre pagão e judeu, entre parênteses, conforme Atos, capítulo 10, versículos 34 a 44, 47, conforme Atos 10, 34, 44 a 47, né? Mas concede a ambos o mesmo Espírito Santo que leva o homem a seguir Jesus. Depois, Pedro salienta que os costumes judaicos são um jugo, isto é, um elemento cultural que não deve ser imposto aos pagãos, pois o que salva a todos é a graça que leva à fé em Jesus Cristo. Barnabé e Paulo reforçam o testemunho de Pedro, versículos 13 a 21. Tiago é a maior autoridade na igreja de Jerusalém. Falando aos judeus cristãos, ele reforça a afirmação de Pedro e a fundamenta no Antigo Testamento. Os versículos 20 e 21, entre parênteses, e igualmente o versículo 29, faltam em textos antigos. Alguns estudiosos acham que foram acrescentados posteriormente ao livro ou modificados. Parece que Lucas juntou duas reuniões diferentes num só relato. Primeiro houve uma onde não se fizeram restrições e na qual se dava plena liberdade às igrejas dos pagãos convertidos, entre parênteses, conforme Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10. Depois apareceram dificuldades pastorais em comunidades onde havia judeus e pagãos. Os judeus aceitavam os outros como irmãos em Cristo, mas não comiam com eles para não ficarem impuros, entre parênteses, conforme Gálatas capítulo 2, versículos 11 e seguintes. Então Tiago decretou essas restrições para tais igrejas de judeus e pagãos. Versículos 22 a 29. A carta conciliar não tem caráter dogmático, é apenas uma orientação pastoral quanto às restrições do versículo 29, conforme nota anterior. Versículos 30 a 35. Lucas salienta o clima de alegria na Assembleia ao tomar conhecimento da decisão conciliar. Doravante não existe mais obstáculo para a expansão da igreja em ambiente pagão. O versículo 34 falta nos melhores manuscritos. Vamos seguindo aqui, deixa eu ver aqui, os melhores manuscritos, né? Versículos 36 a 41. Os conflitos se fazem sentir também entre as lideranças da igreja, todavia não chegam a paralisar. Limitam-se a diversificar campos e estilos de pastoral. A característica básica da ação pastoral consiste em dar assistência às comunidades a fim de confirmá-las, estimulando-as a perseverar na fé. Entre parênteses, versículos 36, 41, conforme 14 e 22. Conforme 14 e 22. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do Atos dos Apóstolos no seu capítulo 16, não é? Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.